Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo aqui, eu até tava na cabeça de fazer esse vídeo, sim, mas eu ia colocar esse vídeo, na verdade, essas coisas que eu vou dizer aqui, e vai ter sobre o Mundial de Clubes junto ao Mercadão da Bola, tá? É esse o tema do vídeo. Sobre o Mundial de Clubes em si, os grupos, tudo isso, eu já botei em outro vídeo, né? Inclusive, saiu nessa segunda-feira, né? O vídeo que foi gravado no último domingo. Esse vídeo especificamente, gente, é sobre os favoritos a ganharem o Mundial de Clubes, a Copa Mundial de Clubes. E é lógico, como eu falei, terá também o Mercadão da Bola, né? Vale citar. Vamos lá, gente, favoritos. Vamos analisar cada um. Para mim, qual o principal clube favorito a ganhar esse Mundial de Clubes, essa Copa Mundial de Clubes? Bom, gente, vamos lá. Para mim, se você for olhar que não tem o Barcelona, por exemplo, nesse Mundial de Clubes, para mim, gente, na minha opinião, né? O Barcelona, mesmo o PSG tendo vencido a Liga dos Campeões, mas hoje, no todo, pelo que jogou na temporada inteira, certo? Ser um clube que pouco oscilou. O Barcelona, para mim, é o melhor time do mundo. O melhor futebol jogado no mundo. Mas, sim, o PSG foi o melhor time da Champions League. O melhor time da Liga dos Campeões. Tanto assim que foi o campeão. Então, eu posso apontar sim. Já que o PSG vai participar do Mundial e o Barcelona não, o PSG como o principal favorito, na minha opinião, baseado em toda a Liga dos Campeões que o PSG fez, baseado em toda a temporada no Campeonato Francês, Supercopa da França, Copa da França, que o PSG fez. Então aponto o PSG aqui como o principal favorito a ganhar essa Copa Mundial de Clubes, na minha opinião, né? Bom, gente, o segundo favorito, na minha opinião. Dessa vez eu tô olhando o elenco, tá? Quando você vai para elenco, quando você vai para o fato de ter um novo treinador chegando e ser de fato um belo de um treinador que foi campeoníssimo no futebol alemão, conquistou, se muito me engano, de 2 a 3 títulos no futebol alemão, né? Com o Bayer Leverkusen, eu olho o Real Madrid, gente. Se você fosse basear pelo elenco, pelo fato de, por exemplo, pro Mundial de Clubes está trazendo, por exemplo, Alexander Arnold, o lateral inglês ex-Liverpool, contratação já para o Mundial. Possivelmente vai trazer um Álvaro Carreiras, que é um lateral que pode chegar no Real Madrid do Benfica, né? E o fato de ter o Xabi Alonso, né? Como um novo treinador, de fato um treinador de muita categoria, mostrou muita coisa no futebol alemão, tá? E olha que é um treinador de uma carreira bem recente, mas mostrou muita coisa no futebol alemão, lá no Bayer Leverkusen. Pela capacidade do treinador, pela capacidade do elenco que o Real Madrid tem. Detalhe, né? O Modric, ele já anunciou que vai sair do Real Madrid, é até uma correção que eu aproveito para fazer, que eu até coloquei errado em outro vídeo, que o Modric sairia antes do Mundial de Clubes. Não, ele vai participar do Mundial de Clubes, da Copa Mundial de Clubes pelo Real Madrid, o croata. E mais um motivo para, assim, eu colocar aqui, gente, o Real Madrid como um segundo favorito, assim, a ganhar esse Mundial de Clubes, tá? Na minha opinião. Isso fora que o Real Madrid conta, né, com o Vinícius Júnior, que é um ótimo jogador. Tudo bem, na seleção não faz nada, ao menos por enquanto. Mas no Real Madrid, ele realmente é um belo jogador. Você tem, por exemplo, gente, um outro belo jogador, o Bellingham. Belíssimo jogador, joga muito, muito mesmo. Você tem o Mbappé, em uma fase espetacular, o cara que foi o chuteira de ouro da Europa, o cara que mais marcou gols no futebol europeu na temporada, juntando todas as ligas europeias, tá? E você tem, né, de quebra ali um Endrick no banco, que pode ser que volte para o Mundial, pode ser que a lesão dele não tenha sido tão grave assim, tá? Você tem ali o Rodrigo, também, que está
Se muito me engano, também lesionado, mas também pode ser que volte para o Mundial. Tem banco, né? Outros jogadores que eu posso estar esquecendo aqui também. Então, Real Madrid eu boto como um segundo favorito, gente. Bom, gente, um terceiro favorito, para mim, a Inter de Milão. Mas, Ítalo, como é que tu vai botar o time que tomou 5-0 do PSG como o terceiro favorito? Isso é um absurdo. Não pode uma coisa dessa. Gente, se a gente for olhar só o jogo contra o PSG, a Inter de Milão não presta para nada. Mas se você for olhar o fato de que a Inter de Milão brigou por todos os campeonatos, mas não venceu nenhum, mas brigou por todos os campeonatos e chegou nas fases decisivas de todos os campeonatos que disputou, certo? Infelizmente, não obteve a vitória, é fato. Mas chegou nas fases decisivas, comprovando a qualidade do elenco, gente. Muitas das vezes sem ser o favorito, vale citar. Posso provar isso. Campeonato italiano. O Napoli foi campeão italiano? Foi. Mas foi 82 pontos para o Napoli e 81 para a Inter de Milão. Então, por um ponto, a Inter de Milão não venceu o campeonato italiano. Na Copa da Itália, a Inter de Milão foi para a semifinal como favorita contra o Milan. Agora o Milan, e é um clássico de Milão, foi lá e jogou mais bola que a Inter, vencendo assim os dois jogos e eliminando na semifinal a Inter de Milão. Supercopa da Itália, a Inter também perdeu, se muito me engano foi para o Milan também. Mas disputou o título, estava lá, estava presente nas fases decisivas. E na Champions, a Inter de Milão não era favorita, gente, vale citar isso aqui. O pessoal se esquece disso. A Inter de Milão não era favorita a chegar nessa final não, tá? Tinha times muito mais hypados, como por exemplo o próprio Barcelona, Real Madrid, por aí vamos. Foi a Inter de Milão que passou. Chegou na final contra o PSG, eliminando o Barcelona, tá? Não perdeu nenhum dos dois jogos para o Barcelona. Vale falar isso. Jogou de igual para igual, tanto na casa do Barcelona quanto em casa também, comprovando a qualidade do elenco, como é competitivo. O futebol é bonito, é sensacional. Não, mas é um futebol extremamente competitivo, tá? Devido à qualidade do elenco. Claro, também do treinador, né? Então a Inter de Milão eu boto como terceira favorita aqui também. Quarto favorito, gente, pra mim. Muita gente vai se surpreender em não ser o Manchester City, sim o Chelsea, né? Mas por que o Chelsea é o quarto favorito aqui? Só porque ganhou a Conference League? Tu tá falando que o Chelsea é o quarto favorito para ganhar a Copa Mundial de Clubes? Não, gente. O Chelsea é o seguinte. O Chelsea tá com um treinador que não é hypado, o Maresca. Esse cara veio do Leicester City da Inglaterra. Um clube que, foi campeão inglês, mas não é um clube hypado. O Chelsea acreditou no projeto que o cara podia oferecer. Chama o cara assume o Chelsea, já tá um belo tempo no Chelsea aí. O Chelsea não foi muito bem na temporada, mas vale dizer uma coisa aqui. Em todo jogo que o Chelsea jogou, competitivamente, na maioria dos jogos, o Chelsea foi. Nos clássicos, o Chelsea foi competitivo, certo? O fato de ter vencido a Conference League só comprovou isso que eu tô dizendo, gente. O Chelsea foi o melhor time da Premier League, tá entre os melhores da Premier League, tá no patamar de elenco que tem o Manchester City ou o Liverpool? Não tá. Mas competitivamente, esse elenco de garotos do Chelsea, não tem jogador acima de 35 anos no Chelsea, se tiver um ou outro. Esse elenco de jovens que o Chelsea montou soube ser competitivo contra todos esses times. Mas não foi bem no campeonato inglês. Bom, em resultados, concordo, não foi. Mas competitivamente nos jogos, foi. O fato de ter vencido a Conference League foi uma coroação de um projeto que o Chelsea está investindo. De contratar jogadores desconhecidos para fazer esses jogadores conhecidos, para lapidar os jogadores, certo? O Chelsea está fazendo isso. Contratou agora, por exemplo, o Estevam, beleza? E será lapidado no Chelsea. Com certeza será melhorado no Chelsea.
certo? Porque a forma de jogar é totalmente outra em relação ao Palmeiras, né? Então, o Chelsea, eu boto como quarto favorito aqui, beleza? Mas, Ítalo, tu é torcedor do Bayern de Munique, tu não falou, como é que tu não tá botando entre os favoritos? Vou colocar agora. Bom, gente, o Bayern de Munique tem condição de vencer o Mundial de Clubes? A Copa Mundial? Tem. É um belo time? É. É sim. Tem grandes jogadores, contratou agora o zagueiro Jonathan Tah pro Mundial de Clubes. Teria que se pagar uma multa ao Bayer Leverkusen para que ele jogasse os primeiros jogos do Mundial. Não sei se o Bayern de Munique vai fazer, mas tem jogador para segurar a onda até que ele possa jogar pelo Bayern durante o Mundial, beleza? O que pega? O Bayern de Munique depende muito de algumas coisas. Tem que o time entender o objetivo do Mundial. Não é pré-temporada. Não é para fazer uma competição só por fazer, mas ir para vencer. E pelas entrevistas que eu estou vendo, pelo foco que os jogadores estão demonstrando ter, até alguns recusando a seleção para se preparar pro Mundial de Clubes, certo? Treinando no Bayern de Munique, dá a entender que o time está focado, está querendo, está pensando assim, vamos lá, vamos ganhar. E assim, gente, sim, eu considero o Bayern de Munique na quinta posição aqui de favoritismo. Mas, para mim, se jogar tudo que pode, tudo que já mostrou em algumas partes da temporada que passou, o Bayern de Munique iguala com os outros clubes que eu já falei aí, com os outros favoritos. Não devem nada a esses aí. Por isso que eu considero aí que o Bayern de Munique está na quinta posição de favoritismo aí. Tem um belo time, tem um bom treinador e sim, há condições claras de ser campeão da Copa Mundial de Clubes. Para mim, o Bayern de Munique, beleza? Lembrando que o Musiala, atacante alemão, vai estar de volta para o Bayern de Munique. O zagueiro Upamecano, o francês, que se machucou lá no meio da temporada, também vai estar de volta. O zagueiro Kim Jae, do Bayern de Munique, o coreano, pode ser que não jogue, certo, o Mundial, devido a estar com uma situação calcanhar de Aquiles, beleza? Uma lesão que ele tem, já crônica, então pode ser que ele não jogue. Até por isso o Bayern de Munique contratou aqui o Jonathan Tah, né? Pode falar. Vamos aguardar, né? Para ver que papel o Bayern de Munique vai desempenhar nesse Mundial de Clubes, nessa Copa Mundial de Clubes. Mas eu, não só como torcedor, mas analisando o futebol que o Bayern de Munique jogou na temporada, analiso que é possível, sim, há condições claras de, sim, o Bayern de Munique conquistar a Copa Mundial de Clubes. Vamos lá. Borussia Dortmund. Para mim é o sexto aqui. Borussia Dortmund. À frente do Manchester City também. Como é que tu tá colocando o Manchester City atrás do Borussia Dortmund? Gente, olha a temporada. Busquem informações sobre a temporada. Os amigos vão entender porque eu tô colocando o Borussia Dortmund à frente do Manchester City. O Manchester City, ele começou extremamente hypado na temporada. O Borussia sem hype nenhum, trocando de treinador, tá? Borussia. O Terzic saiu no começo da temporada, entrou um outro agora que eu tô me esquecendo o nome agora, sinceramente, me esqueci o nome dele agora, gente. É até um nome meio complicado. Bom, o que pega? Borussia Dortmund, se você for olhar a Copa da Alemanha, foi eliminado, acho que foi nas quartas de final, não tô lembrado, foi eliminado. Se você for olhar o campeonato da Champions League, o Borussia acho que foi eliminado nas oitavas ou foi nas quartas da Champions League, não estou lembrado também, mas foi mais ou menos por esse caminho aí. Se você for olhar o campeonato alemão, o Borussia chegou a estar brigando para não cair. Mas sabe o que eu estou olhando? A recuperação do Borussia Dortmund na temporada. Passou batido por muita gente, não foi visto, porque, como eu volto a repetir, futebol alemão comparado a outros na Europa não é tão hypado, mas passou batido que o Borussia Dortmund engatou uma sequência valendo de vitória. Dentro dessas vitórias, o Borussia Dortmund deu um já vai no Bayer Leverkusen, dentro da casa do Bayer Leverkusen, metendo uma goleada na casa dos caras. O Borussia Dortmund jogou muita bola contra o Bayern de Munique.
certo? Por pouco não vencendo o Bayern de Munique dentro da casa do Bayern de Munique. Vale falar isso. Então, fez uma recuperação de 14º, rapaz, ali, o 13º, onde estava, para chegar na 3ª posição. Aliás, me desculpem, na 4ª posição e conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da Europa no final da temporada. Beleza? Então foi uma campanha fantástica de recuperação. Fantástica mesmo. Devido a isso, ao momento crescente que o Borussia Dortmund passou, principalmente no final da temporada, é que eu boto o Borussia Dortmund aqui na 6ª posição de favoritismo a conquistar o Mundial de Clubes da FIFA, né? A Copa Mundial de Clubes. E para mim, assim como o Bayern de Munique, eu vejo chances aqui reais do Borussia Dortmund conquistar esse título sim. Vamos lá. Bom, gente, eu tava em dúvida se eu colocava a Juventus ou Manchester City, mas vamos lá. Vamos colocar a Juventus? Caramba, parece que eu tô com implicância, né? Com o Manchester City. Não é, gente. Não é implicância, caramba. É porque os amigos vão entender quando eu falar do Manchester City. O porquê que eu tô colocando eles como na última posição aqui de favoritismo, tá? Vamos lá. A Juventus, gente. A Juventus eu vejo assim como um time que nada deu certo na temporada, cara. Nada deu certo. Nada colou. Não chegou nas finais da Copa da Itália. Não chegou para a Supercopa da Itália. Fora da Champions League. Se muito me engano, acho que só disputou o campeonato italiano. Beleza? Mas, se você for olhar o outro lado da história, a Juventus, mesmo caladinha ali, trocou de treinador durante a temporada. O treinador da Juventus é o Igor Tudor, que é um croata. Trocou de treinador durante o campeonato italiano, tá? Tinha tudo para dar errado, mas chegou até a Champions League. Chegou do nada, mas jogando bola. Detalhe que na reta final da temporada, a Juventus, não é que se diga assim, minha nossa, que futebol bem jogado da Juventus, que sensacional. Mas atuou bem, gente. Se você for olhar em nível de favoritismo da Juventus com os outros aqui, tá abaixo. Tá abaixo. Mas eu vou falar para vocês, eu tenho certeza disso que eu vou dizer aqui. Vai ser um time extremamente competitivo no Mundial de Clubes. Tá contratando jogadores hypados? Não, nada disso. Mas é porque o treinador tá fazendo a Juventus ressurgir, velho. A Juventus não era nem para ter se classificado pra Champions League. Vale dizer isso. Mas os caras conseguiram chegar ali na reta final, papuf, e conseguir uma vaga na Champions. Então, assim, tem bons jogadores. Tem o Vlahovic, que deve sair da Juventus? Deve, mas ainda deve disputar o Mundial de Clubes pela Juventus. É um belo de um centroavante, gente. Tem outros belos jogadores que são desconhecidos para a maioria do público. Não são hypados, feito outros. Inclusive em outros clubes aqui que eu já citei. Mas a Juventus tem um time competitivo. Abaixo dos outros? Abaixo dos outros. Mas competitivo, na minha opinião. Por isso que eu boto aqui nessa 7ª posição. 8ª posição para mim, gente. O Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid. Por que o Atlético de Madrid? Bom, primeiramente dispensa muitos comentários, né? Diego Simeone. O cara é maluco por vitória. O cara tá há 1.500 anos, eu tô exagerando demais, mas tá há muitos anos no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid contratou, no início da temporada europeia, se a gente for voltar um pouquinho, rebobinar um pouquinho essa história, para conquistar títulos na temporada. Acabou que nada deu certo, né? Conquistou nenhum. Mas, olha, gente, fez um bom campeonato espanhol, tá? Eu esperava mais? Esperava uma real briga lá com o time do Real e com o time do Barcelona pelo título. Até certo ponto, até certa fase do campeonato espanhol, brigou. Mas também, assim, não houve nos clássicos um Atlético de Madrid desafiador. Aquele time que chegava e botava o Real Madrid para dançar lindo. Ou botava o Barcelona em dificuldade. Infelizmente, nos clássicos, o Atlético pecou. Pecou bastante. E foi isso que fez a diferença. Isso que fez.
Por isso o Atlético ficou para trás aqui, mas eu ainda considero o Atlético de Madrid mais competitivo devido principalmente ao treinador e a quantidade de jogadores que contratou, mais competitivo do que o Manchester City. Por isso que eu estou colocando ele aqui nessa 8ª posição. Beleza, gente? Não tem muito o que falar dele. A temporada do Atlético e do City foi muito parecida, tá? Mas eu ainda boto o Atlético de Madrid na frente. Nona posição, aí sim o Manchester City, gente. Então, que implicância atua com o Manchester City? Tem Guardiola, tem Haaland, tem Guardiola. Perceberam o que eu tô falando? Quando você vai falar do Manchester City na temporada, gente, dá pra dizer o quê? O Manchester City foi eliminado na primeira fase da Champions League. Beleza? Não passou nem sequer para as oitavas. Ah, mas é lógico, mudou, é a fase de liga. A fase de liga agora, não é mais fase de grupo. Complicou. Gente, eram 24 clubes para se classificar. O Manchester City não conseguiu ficar nem entre os 24. Então a situação foi séria. Eu quero que os amigos entendam que na Copa inglesa, da Liga Inglesa, o Manchester City nem para a final foi. Aliás, passou bem longe disso. Tá? Na Copa da Inglaterra, o Manchester City pegou um Crystal Palace que, vou falar para vocês, hoje é mais organizado que o Manchester City. É incrível como o próprio Guardiola, em várias entrevistas, citou que precisava de contratações. Citou que o elenco tava só o pó da rabiola. Claro que ele não falou assim, mas é mais ou menos por aí, tá? Com outras palavras que ele quis dizer. Mais ou menos por aí. Ele pediu várias e várias vezes contratações. Mas eu acho que o problema do City não foi nem contratação, gente. Porque se você for olhar o elenco, é um elenco de milhões. É um elenco absurdo. Um dos melhores do mundo. Mas eu acho que os jogadores... Não sei se não houve dedicação. Não sei se não houve foco necessário. Ou se acharam que iam vencer somente jogando o que estavam jogando. Não procuraram se melhorar. Não procuraram se preparar para as competições. Não sei. Mas o que dá a entender é que não houve a preparação correta para as competições. Tá? Por isso o City fez uma temporada onde a maior conquista do City foi chegar na Liga dos Campeões, onde, do mesmo jeito que o Borussia Dortmund, o City era para ter ficado distante da Liga, gente. O Manchester City, com um elenco que é bem melhor se você for olhar no papel, na bola não, mas no papel. Se você for olhar, o Manchester City tem um elenco bem melhor que o Borussia Dortmund. Mas o City ficou lá atrás no campeonato inglês, apanhando a torta e a direita. Chegou a perder 4, 5 jogos seguidos. Então, assim, fez uma temporada terrível. E para fechar com chave de lata, ainda perdeu a Copa na Inglaterra para o Crystal Palace. Detalhe, um Crystal Palace, para mim, sendo na temporada um time mais organizado que o Manchester City do Guardiola. Então, por isso que eu coloco esse time na última posição. Agora, isso impede dos caras conquistarem o título da Copa Mundial de Clubes? Lógico que não, gente. Lógico que não. Foco. Se você tiver, você pode ir longe. Você pode. É um campeonato eliminatório. A primeira fase é de grupo, mas depois tem oitavas, tem quartas, tem semi e final. Então, e tudo em jogo único. Então, por que não? Manchester City se recuperar e conquistar. Time tem para isso. Resta saber se os jogadores querem ou que o Guardiola pode tirar do time. Sim, Ítalo, mas peraí. Que tu não vai citar nenhum sul-americano? Que conversa é essa? Oi, que negócio é esse? Que falta de respeito? Tu é brasileiro? Vou citar sim, gente. Vou citar. Mas pra mim, em questão de qualidade de elenco, esses clubes que eu citei estão à frente. Agora, partindo para favoritos que podem vir a surpreender no Mundial de Clubes, eu boto o Flamengo. Aqui na 10ª posição. Sim. Por que o Flamengo? Gente, olha, o Flamengo está jogando bem o ano. Para alguns sim, para outros não. Foi o campeão carioca, se classificou para a próxima fase da Libertadores, para as oitavas. É o líder, se muito me engano, do Campeonato Brasileiro. Mas acho que assume a liderança. Mas assim,
O Flamengo, ele é um time bom, mas que oscila. Pois não foram poucas as vezes, torcedores do Flamengo aí podem me desmentir se quiser, que o Felipe Luiz foi questionado nessa temporada. Eu tô certo ou não tô? Que quando o Jorge Jesus ficou livre do Al Hilal, teve gente, volta Jorge Jesus, volta Jorge Jesus, né? Houve isso ou não houve? Sejamos sinceros. Houve, gente. Houve, por favor. Então, devido a isso, eu boto o Flamengo na 10ª posição, aqui de favoritismo, porque oscilou. E assim, nos jogos, o Flamengo oscila do mesmo jeito. Vejamos se não. Últimos 2 jogos, bora lá, últimos 3. Contra o Palmeiras. Tu vence bem o Palmeiras, vence com autoridade. Jogo equilibrado, tu vai lá, vence o Palmeiras. Depois o Flamengo sua sangue para ganhar do Deportivo Tátira. Todo o respeito ao Deportivo Tátira, mas já estava eliminado da competição da Libertadores. E o Flamengo suou sangue para vencer os caras. Quase que não vence. Tá? O Flamengo teve dificuldade, sim, para passar para a segunda fase, ou melhor, para as oitavas de final da Copa Libertadores. Totais dificuldades. Totais. O Flamengo só passou, vale dizer isso aqui, porque venceu a LDU no Maracanã. Se não tivesse acontecido isso, não tinha passado, gente. Correu o risco de ficar fora da primeira fase da Libertadores, ou da fase de grupo, tendo um elenco de milhões, tendo um elenco caríssimo, o mais caro do futebol brasileiro, ou um dos mais. Beleza? Então boto o Flamengo aqui, mesmo oscilante, mas considero um elenco que pode sim fazer um bom papel no Mundial de Clubes. E para mim é um dos times que podem surpreender. Não é favorito, mas para mim pode surpreender no Mundial de Clubes o Flamengo. Vamos lá, gente. O outro que eu boto aqui como um outro clube que pode surpreender. Mais uma vez um brasileiro. Os brasileiros vão estar na sequência, tá? Menos o Fluminense, que eu vou ter que ser sincero, vai estar um pouco mais abaixo. Tá bom? Mas um outro que eu vou colocar acima do Al Hilal é o Palmeiras. Ítalo, que absurdo, cara. O Al Hilal, bicho. Como é que tu fala uma coisa dessa? O Al Hilal tem um elenco de milhões. Tem um elenco giga mega power. Bola, gente. Rendimento. Bola. Eu vou sempre focar nisso. Bola, rendimento. Bola, rendimento. Palmeiras hoje rende mais na mão do Abel Ferreira do que o Al Hilal na mão de um treinador interino. O Al Hilal hoje nem treinador tem. O Jorge Jesus não mostrou nada na temporada. Vinha conquistando tudo lá, não sei o que, papou. Disputou todas as competições, perdeu todas na temporada. O Palmeiras é um time que, por mais que você entenda que não é o suprassumo da bola, não é um futebol lindo de se ver, que maravilhoso. Não é, mas competitivo pra caramba. Tá em todas as competições. Tá brigando por todas as competições. O Abel Ferreira consegue tirar isso do time ano após ano, ano após ano. O fato de não vencer faz parte, gente. Só um vence, né? A competição faz parte disso. Mas o que mais me surpreende no Palmeiras, o que mais me chama a atenção, é o fato de que, com o Abel Ferreira, o Palmeiras briga por todas as competições. Pode estar mal, pode estar o pó da rabiola, mas briga por todas as competições. Por isso eu boto acima do Al Hilal, tá? O Abel Ferreira é um excelente treinador. O Palmeiras tem um grande time para o Mundial? Tem um belo time, abaixo de todos esses que eu falei. Mas tem um belo time. Pode surpreender, sim. O Al Hilal, gente. O Al Hilal. Olha, é complicado, gente. É complicado. Posso dizer complicado inúmeras vezes aqui, porque é tudo que eu tenho para dizer do Al Hilal. Complicado. O Al Hilal tem time para bater de frente com o Real Madrid? Tem time para bater de frente lá no grupo dele? Tem. Tem organização para isso? Não. Não tem, não. Tu tem as estrelas, tu tem um time, tu até parece ter um jeito de jogar, mas as competições têm falhado. As competições têm sido visto que quando a qualidade técnica precisa subir para que o time também suba de rendimento, eles não têm conseguido tirar isso do time. Seja lá Jorge Jesus ou o treinador que tiver. Não tem conseguido tirar isso do time.
Então, assim, o Al Hilal é aquela incógnita, mas pode surpreender devido ao elenco que tem, tá? Devido à bola que tá jogando, não. Mas devido estritamente ao elenco que tem, sim, pode surpreender. Bom, gente, River Plate. River Plate é complicado, viu? Mas por que eu boto o River Plate acima de Botafogo, Fluminense, Boca Juniors, toda essa galera? Simples, gente. Muito simples, muito simples. O River Plate, se você for olhar, tá sempre em Libertadores, sempre brigando por títulos, tendo força para brigar por títulos, principalmente no futebol argentino, porque, infelizmente, sejamos bem sinceros, em Libertadores faz um certo tempo que time argentino não tem vez, né? A última vez, por exemplo, que o River Plate chegou na final da Libertadores foi em 2018. Aliás, 19, contra o Flamengo. Em 18 foi campeão. Em 19 foi vice-campeão contra o Flamengo. Dali em diante, River Plate, nada. Nada. Mas a nível futebol argentino, o River Plate tem, por exemplo, gente, um jogador que não é hypado aqui no Brasil, mas é hypado a nível europeu. O Mastatuano, jogador de 17 anos, que, ó, Manchester City quer, Barcelona quer, Bayern de Munique quer, Real Madrid quer. E o River Plate até agora não vendeu, porque os clubes não estão se arriscando a pagar a multa do cara, que é milionária. Então daí você vê que a base, eu tô falando de base. O River Plate vendeu o Echeverri para o Manchester City. Mais uma vez, base de novo. Eu posso citar outros vários, gente. Fora que eles estão recontratando, repatriando jogadores que fizeram sucesso lá no River Plate anteriormente. Então eu boto o River Plate assim abaixo desses outros que podem surpreender, mas sim, acho que pode surpreender nesse Mundial. Pode fazer uma boa campanha, conquistar o título, não sei. Não sinto confiança, mas pode acontecer. Marcelo Galhardo tá de volta. Olha, repatriação, né? Mais um que foi repatriado lá pro River Plate, o treinador Marcelo Galhardo. Por que não, né? Por que não? Vamos aguardar. Botafogo. Botafogo, gente. Eita, Botafogo. É complicado, gente. Dizer até que pode surpreender. Porque assim, o Botafogo, eu diria até que ele tem até melhorado o rendimento. Nesses últimos jogos, até que tem jogado um pouco mais. Se classificou para as oitavas da Libertadores. Venceu fora de casa o Santos na última rodada do Brasileiro. Então, assim, o Botafogo tá ali. Tá no páreo. Se fosse o Botafogo do ano passado, o hipercampeão aqui no Brasil, eu colocaria mais acima. Mas esse Botafogo de hoje pode surpreender. Pode, mas a nível título vai me surpreender mais do que os outros se o Botafogo de fato chegar a brigar pelo título, até devido ao grupo dele no Mundial. O grupo é muito complicado. E não vá o Botafogo achando que já venceu o Seattle Sounders, que já venceu, que é baba, que não sei o quê. Se for com esse pensamento, o Botafogo se prepare, que a bronca vai ser séria. Foco. Para o Botafogo, a questão é foco. Primeiramente, para tentar passar da primeira fase desse Mundial. Eu já acho muito difícil. E depois ver o que acontece, gente. Daí para frente. Vamos ver, né? Para o Botafogo é a meta fazer uma boa campanha. Fazer uma boa campanha. Tentar tirar o melhor de si mesmo desse Mundial de Clubes. Nesse Mundial de Clubes, aliás. Vamos lá, gente. Agora falar dos mexicanos, né? Do Mundial. Primeiramente eu vou falar do Monterrey, tá? Pra mim tá acima aqui. Vou falar do Monterrey. Monterrey, do treinador Dominique Torrente. A torcida do Flamengo lembra bem dele, né? Não que seja uma coisa boa lembrar dele, porque ele não fez nada pelo Flamengo. Mas o espanhol, treinador Dominique Torrente, tá assumindo o Monterrey do México exclusivamente para o Mundial de Clubes, né? Agora, né? Que é a competição exclusiva que ele vai disputar
com o Monterrey, mas ele está assumindo para outras competições também, lógico, que vão acontecer depois. O Monterrey do Sérgio Ramos, Monterrey que está, dizem, né, tentando a contratação de Cristiano Ronaldo. Dizem que ele quer jogar o Mundial de Clubes, dizem que o Monterrey é um dos principais candidatos a contratá-lo. Bom, gente, o Monterrey é um clube fortíssimo do México, um dos mais fortes de lá, um dos mais conhecidos, junto ao América México, aqui também o Pachuca, Cruz Azul, são os clubes mais conhecidos, né? Do futebol do México, assim, o Tijuana, né? O Monterrey que vira e mexe, né? Tá disputando o Mundial de Clubes, né? No antigo formato, né? Disputava muito, inclusive pegou o Flamengo em 2 desses mundiais recentemente aí. Bom, Monterrey é um clube tradicional, é um clube muito grande de seu país. E eu boto aqui, mesmo tendo esses jogadores famosos, tendo um treinador famoso também, conhecido, né? Mas eu boto aqui, abaixo desses clubes que eu já citei, como uma equipe que pode fazer um bom mundial. Não sei até onde pode chegar. Eu não sei nem se eu boto para surpreender, a título. Não. Mas por que não fazer uma boa campanha? Quem sabe uma campanha surpreendente. Vamos aguardar. Mas não tem muito que eu esperar desse clube não, tá? Se houver uma superação, que é muito lógico do futebol mexicano, são raça, luta e tecnicamente são bons times, os times mexicanos. Tem torcidas fanáticas mesmo. Então, eu boto como uma equipe aqui que se esforçar, se der tudo, pode surpreender. Quem sabe passar da primeira fase do Mundial. Beleza? Quem sabe chegar às oitavas. E daí por diante, é ver o que sai, né? O Pachuca, o outro mexicano aqui. Esse clube que chegou à final, né? Do Mundial de Clubes, recentemente agora. Ou da Copa Intercontinental, né? Como a FIFA chamou. Lá contra o Real Madrid. Tomou uma lapada do Real Madrid, mas eliminou o Botafogo, né? Metendo 3-0, Botafogo campeão do Libertadores, campeão brasileiro, campeão quase de tudo aqui no Brasil. No ano passado, o Pachuca foi lá e bailou pra cima do Botafogo. Pachuca que se reforçou, né? Tá com 2 jogadores brasileiros que o pessoal conhece bem, né? Um é base do Fluminense, né? Se muito me engano, ele é base do Fluminense. E o outro também. É o Kennedy, que passou pelo Chelsea, rodou, né? Passou pelo Flamengo. E o John Kennedy, né? Esse sim, base do Fluminense mesmo. 2 atacantes conhecidos do futebol brasileiro. Tem um jogador lá, gente, que eu tô me esquecendo o nome agora, que jogou contra o Botafogo. Realmente a memória tá me falhando o nome dele. Mas é um jogador para ficar de olho nesse Mundial, que é um jogador que pode chamar a atenção nesse Mundial de Clubes aí. Mas o Pachuca, eu boto naquela fileira de que passar da primeira fase, chegar às oitavas, é o foco. Daí por diante, o que eu falei pro Monterrey, vale pro Pachuca, é lucro. O que acontecer daí por diante. Daí por diante, o que acontecer será uma grande surpresa. Aí, uma boa surpresa, na verdade, né? Mas é isso. O Pachuca tem um time habilidoso, um time que pode fazer um bom papel no Mundial de Clubes, a depender de como jogue e a depender do comportamento também, né? Desse time aí no Mundial contra as outras equipes do seu grupo. Vou falar do Boca Juniors, gente, aqui. Eita, cuidado! Tu é torcedor do Bayern de Munique e tu tá botando o Boca Juniors lá pra baixo. Cuidado pra não ser surpreendido. Por que não isso acontecer? Pode acontecer. Do Boca Juniors ir lá e vencer o Bayern de Munique, por que não? Até onde sabemos, futebol é 11 contra 11, não é isso? O que pega, gente?
Boca Juniors, bronca séria. Boca Juniors está entrando pelo ranking no Super Mundial de Clubes. Mas há muito tempo que o Boca não faz nada. Dá para se dizer que a última competição que o Boca Juniors... E quando eu tô falando competição, eu tô falando juntando até o futebol argentino, tá? Futebol local. A última competição que o Boca, de fato, foi competitivo, chegou na final, e pô, chegou até jogando bem, muita raça, eliminando o Palmeiras, e foi a Libertadores. Acho que, não sei se foi 1 ano ou 2 anos atrás, fez a final contra o Fluminense. Aquele foi o último auge, digamos assim, do Boca Juniors, naquela competição específica, tá? O Boca atualmente tá fora da Copa Sul-Americana. O Boca, né, se muito me engano, foi eliminado. Depois eu vou dar uma confirmada, mas creio que sim. Fez o campeonato argentino ruim. Não se classificou para a Libertadores. Eita, o Boca trocou de treinador, né? Treinador que lá estava, que particularmente eu estou me esquecendo o nome agora. Foi demitido o Miguel Ángel Russo. Treinador que estava, eu acho que foi no São Lourenço. Foi no São Lourenço mesmo. Estou me esquecendo aqui, mas foi no São Lourenço. Ele está saindo do São Lourenço para reassumir o Boca Juniors, porque ele já foi treinador do Boca Juniors em outra oportunidade. Você tem um Cavani em fim de carreira, jogando pelo Boca Juniors, mas é um destaque. Vale citar o Cavani, uruguaio, né? E você tem o Boca Juniors tentando colocar a sua base para jogar, tentando adicionar jogadores da base no time. Pode fazer uma campanha boa? Pode. Pode passar em primeiro ou segundo do grupo do Bayern de Munique e do Benfica? Pode. Pode, gente. O que pega? O Boca Juniors precisa tentar equilibrar esses jogos que fizer contra Bayern de Munique e Benfica e tentar se sair melhor, gente. Tentar não perder esses jogos, tentar conquistar pontos. Tem o Auckland City, que muita gente vai dizer que é baba e não sei o que, vai todo mundo vencer o Auckland City. Teoricamente, pelo fato de não se conhecer o elenco do Auckland City, vai se falar isso. Mas eu prefiro ir para além de raciocínio de que se você não conhece, não tem como falar. Em não tendo como falar, o que dá para falar é do Boca Juniors. Precisa pontuar desse grupo aqui, para tentar alguma coisa. Vou explicar o porquê não falei do Benfica, gente. Vamos lá, vá. O Benfica, gente, assim, passou por uma temporada que é muito complicada para você botar no pode surpreender ou nos favoritos. Se eu tivesse que colocar o Benfica, porque se vocês perceberem, né, eu coloquei favoritos e pode surpreender, mas pode surpreender eu coloco como uma terceira prateleira aqui, tá? Para mim o Benfica tá naquela prateleira de correndo por fora. Correndo por fora. Para mim não se encaixa entre os favoritos a ser campeão. Beleza? Mas por que não se encaixa? A temporada me explica isso, pô. O Benfica não chegou nem, gente, à fase de playoffs da Liga dos Campeões. O Benfica não conseguiu conquistar o Campeonato Português. O Benfica perdeu a Copa da Liga Portuguesa para o Sporting. Chegou na final, mas perdeu. O principal clássico de lá, ou um dos principais. Beleza? Aproveitando que estou falando do Benfica, vou adicionar o Porto aqui também. A prateleira de correndo por fora se encaixa pro Porto também aqui, tá? Junto ao Benfica, o Porto é outro que eu vou botar nessa prateleira correndo por fora. Do Porto ninguém espera nada. O Porto não fez uma boa temporada. Tudo de negativo que se você quiser falar sobre o Porto na temporada, você vai falar. Você vai falar, porque não jogou nada. Mas é o Porto de Portugal. É um bicampeão de Champions. É um clube que merece respeito. É um grande clube da Europa, gente. Um dos maiores do mundo. Então, eu vou colocar aqui, estritamente pelo peso, o Porto aqui,
nessa prateleira junto ao Benfica. O Benfica à frente, lógico. Mas eu vou botar nessa prateleira de correndo por fora. Vamos botar outros aqui. Red Bull Salzburg, Áustria. Gente, vamos lá, né? Red Bull Salzburg, rapaz. É um clube que acabou de contratar o Franz Kretzis, que é um jogador base do Bayern de Munique. Um bom jogador. É um clube da Red Bull, por si só. Um clube que tem dinheiro, né? Um clube que o dinheiro jorra. A Red Bull a gente sabe, né? Tem por característica não investir em grandes jogadores, em mega hypados. Nem pro Bragantino, nem pro Leipzig e nem para o Red Bull Salzburg também. Mas é um clube que investe muito em jogadores jovens. Tem um esquema definido de jogo. Na Áustria, vira e mexe está conquistando título. É um dos principais clubes austríacos hoje, o Red Bull Salzburg. Então é um clube que pode sim surpreender aqui, mas eu vou botar na prateleira de correndo por fora. Porque para mim, eu vejo acima de Palmeiras, eu vejo acima de Flamengo, eu vejo acima de outros aqui. Para mim, o Red Bull Salzburg, pelo que pode investir e pelo que tem feito nos últimos anos, sempre em Liga dos Campeões, sempre chegando na Champions, sempre brigando pelos títulos austríacos, pelas Copas na Áustria. Eu vejo o Red Bull Salzburg aqui nessa prateleira de pode surpreender não, de correndo por fora, tá? Então, eu já adicionei alguns clubes aí nessa segunda prateleira, que para mim, a correndo por fora é a segunda e a surpreendendo é a terceira, tá? Se eu não especifiquei isso no começo, me desculpem aí. Mas é isso. Para mim, o Red Bull Salzburg, junto a Benfica, junto a Porto e algum outro que eu devo ter citado aí agora que eu já me esqueci, particularmente, me desculpem, estão correndo por fora aí na conquista do Mundial de Clubes. Vamos lá. E, gente, eu sei que o torcedor do Fluminense que for ver esse vídeo, no caso escutar o vídeo, vai ficar muito, como já diria o velho pernambucano, arretado da vida com o que eu vou dizer. Mas, gente, sinceramente, estou sendo muito sincero, o Fluminense ele é muito instável ao extremo, tá? Então, assim, é complicado para tu botar ele numa prateleira boa aqui, até mesmo não pode surpreender. É complicado, gente, muito complicado. O Fluminense já começa pegando o Borussia Dortmund. Então, assim, pode surpreender que seria uma prateleira para o Fluminense? Pode. Corre por fora? A depender do que faça no Mundial, corre. Favorito a título? Não. Pode se tornar a partir do momento em que passe de fases. Mas tudo isso é uma surpresa. É uma zebra. E, infelizmente, eu estou dizendo isso, gente. Eu não estou aqui falando baseado em eu vou puxar a sardinha para o futebol sul-americano. Não vou, velho. Vocês vão ver que, olha, o Fluminense, ele é o único aqui, de forma até surpreendente, eu colocar nessa pecha, não. Que zebra. Mas eu considero, assim, o Fluminense uma zebra. Aqui, se vier a chegar longe nessa Copa Mundial de Clubes, eu diria se passar da primeira fase. Tá? Bom, vamos lá. Al-Ahly do Egito. Al-Ahly do Egito. Bom, o que dá para dizer desse clube? É um clube gigantesco da África. Tem uma das maiores torcidas, não só da África, como do mundo. Um multicampeão de Champions League africana. Um clube que, se você for olhar, poxa, era para estar, não pode surpreender. A esse clube aqui, eu confesso que é mais por falta de... Sabe aquela situação de confiança? Por que eu estou dizendo isso?
O Al-Ahly foi disputar os últimos mundiais de clubes. Se esperava muito dele contra Palmeiras, contra Fluminense. Esse clube não rendeu. Não colou. Se quando aumenta o nível técnico, teoricamente, é um mundial de clubes, então se aumenta o nível técnico, né? Acho que a gente pode pensar assim. Você não consegue atingir, você não consegue nem passar perto de atingir um potencial de competitividade, eu vou ter que te colocar em zebra. Porque é a Copa Mundial de Clubes. São os melhores clubes do mundo. São os clubes escolhidos especificamente para estar ali, seja por ranking, por títulos, por qualquer que seja o critério. São os clubes do Super Mundial de Clubes, da Copa Mundial de Clubes. Beleza? Dentre esses clubes, tem sim os melhores do mundo. Estão ali. E o Al-Ahly do Egito, o Al-Ahly africano, está entre essas equipes, mas a gente tem que ver o nível de competitividade dessa equipe. Qual será? E aí vai uma pergunta polêmica. Até onde? Qual será o nível de competitividade dessa equipe nesse Mundial? Eu não sei responder, gente. Não sei responder, porque para mim é uma incógnita. Por isso que estou colocando como zebra. Porque para mim vai ser uma grande surpresa se essa equipe, por exemplo, no grupo dele, passar à frente ou de Porto ou de Palmeiras, sinceramente. Certo? Pela competitividade que não demonstrou nos mundiais de clube que participou. Beleza, gente? Bom, gente, os que eu não citei aqui, tá? Os que eu não citei aqui, que se encaixaria na categoria de jeito nenhum, ou praticamente impossível, digamos assim, seria um nome de categoria. Bom, esses clubes os amigos já entenderam quais são. Então não vou colocar aqui porque ficou bem óbvio, ficou bem claro quais os clubes que eu acho que praticamente impossível. No futebol não existe impossível, então extremamente difícil, digamos assim, que tem uma boa campanha, são os clubes que eu já citei aí, tá? O Auckland City da Oceania talvez seja a equipe que mais se aproxime, o Raja Casablanca, ou melhor não, o Wydad Casablanca, talvez seja as duas equipes que eu poderia botar em um aqui. Dificilmente, ou extremamente difícil, que faça uma boa campanha, mas grandeza a nível do seu país, no caso Marrocos e no caso Oceania, no caso África, né? Marrocos, África, então. No caso África e no caso Oceania, eu vejo o Wydad Casablanca, grupo do Manchester City, e o Auckland City, do grupo do Bayern de Munique e do Benfica e do Boca Juniors, como equipes que possam fazer, sim, uma boa campanha e pode atingir um nível de competitividade, né, ali que pode dar um belo de um trabalho, tá? Vamos aguardar para ver, porque isso tudo que eu estou passando aqui, eu quero só dizer para os amigos que é baseado no que eu conheço, baseado no que eu vejo de futebol, certo, gente? Não é de gracinha, não é para fazer média com ninguém, não. É tudo baseado no que eu vejo de futebol. Isso é uma opinião. Quero deixar bem claro isso. Opinião, cada um tem a sua, né? E baseado no que eu estou vendo de rendimento dessas equipes, todas essas que eu citei, é por aí que eu vou, certo? Pode dar o que eu estou falando aí? Pode. Pode não dar? Sim. A frase que fica no final desse vídeo é: no futebol, tudo é possível. O jogo só acaba quando o juiz apita. Beleza? Abraço a todos. Aliás, gente, vamos passar o Mercadão da Bola, né? Esqueci. Vamos lá. Gente, eu ia colocar o Mercadão da Bola aqui no vídeo, mas o vídeo já tá muito longo. Porque, de fato, foram muitos comentários, muita coisa. Então, para não deixar tudo em um vídeo só, vamos fazer o seguinte. Esse vídeo aqui deve sair de segunda para terça, analisando o Mundial de Clubes. Eu vou colocar o Mercadão da Bola aqui no vídeo que eu vou passar os resultados das 4 séries.
A, B, C e D. Eu devo fazer esse vídeo nessa terça-feira, beleza? E aí vou colocar minha questão da bola junto. E aí fica tudo melhor organizado, digamos assim, beleza? Então, é isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. E valeu!